E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, provavelmente quem segue aqui o canal deve estar se perguntando, ué, cadê os vídeos, né? Onde estão os 268 vídeos que foram feitos de 2021 até 2025? Bom, eu resolvi dar um reboot no canal. Eu resolvi que, bom, como dizem, né? Passado é passado, futuro a gente faz agora. E eu tava meio travadão com algumas coisas e, bom, pensei assim, cara, se for pra mim fazer de novo, né, se for pra mim começar a postar vídeo de volta no canal falando sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, eu acredito que eu acho que vou ter que fazer tudo de novo, né? Eu prefiro começar tudo outra vez e é o que eu tô fazendo, né? Então, começando por hoje, esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô começando a fazer. E vamos começar então com um vídeo que eu preparei aqui, com uma narração que eu pedi eu trabalhei um pouquinho ali no chat GPT. E ficou legal, cara. Bom, pelo menos eu gostei, eu espero também que vocês gostem. E é sobre a vida de Adão, tá? Depois eu comento um pouco mais aí sobre os vídeos que eu fiz e tal, sobre aquela série do Deus Não Te Odeia, mas por enquanto vamos ficar por aqui, beleza? Vamos fazer aqui o que eu já tinha preparado, tá bom? Ó, olha só, vamos lá então, vamos entrar aqui, eu vou explicar algumas coisinhas, né? Eu pedi aqui para ele preparar, vamos trabalhando ali e, cara, ficou interessante, ficou legal, eu consigo explicar, explicar, né? Porque tem muita gente assim que não tá legal. Tem muita gente assim que... Bom, tem um rapaz ali que ele me encontrou no Instagram e falou: olha, teus vídeos estão me ajudando. E, pô, eu fico feliz com isso, né? Porque, pensa, das pessoas que viram os vídeos, pelo menos uma eu consegui ajudar. Talvez tenha mais, né? Óbvio, né? Mas eu vou continuar aqui, né? Vou continuar esse trabalho. Eu dei uma parada um tempo, dei uma desanimada, mas vamos lá, beleza? Então tá. O texto preparado aqui é sobre a vida de Adão, tá bom? Então vamos lá. Referências bíblicas, né, que foram feitas aqui para esse texto. Gênesis, os livros, né? Gênesis, Romanos, 1 Coríntios, Hebreus e Isaías e Salmos, tá bom? Beleza? Vou dar uma perdida aqui na câmera. Vamos lá. E o primeiro homem abriu os olhos, seu nome era Adão. Colocado no coração do jardim do Éden, ele caminhava entre rios cristalinos e árvores que cantavam com o vento. Poético, deve ficar legal pra caramba, né? A criação se curvava à sua presença e Adão lhes deu nome. Ele era rei da terra, guardião da vida. Aí, claro, que vai ter gente falando: ah, meu Deus, olha o que você está falando. Calma, gente, ó a referência bíblica aqui. Gênesis, capítulo 1, 26 ao 28, Gênesis, capítulo 2, do 19 ao 20, e Salmos, capítulo 8, do 4 ao 6, tá bom? Beleza? Mas em meio à perfeição havia solidão. Gênesis 2, 18, né? Onde Deus fala, né? Não é bom que o homem ande só. Então Deus criou a mulher de uma costela de Adão e nasceu Eva, sua companheira, sua igual. E eles viveram em pureza, sem medo, sem dor, vivendo na presença de Deus, do próprio Deus, até o dia em que a serpente falou. Certo? Bom, aqui é que a coisa começa a ficar um pouquinho complicada, né? A voz da serpente era sutil, mas carregava veneno. Bom, vamos lá, vamos ao primeiro ponto. Este é o primeiro ponto. Rapaz, quantas vezes assim você encontrou uma pessoa que você ali conversando e tenham em mente o seguinte: quando uma pessoa ela realmente é maligna, ela consegue manipular. A voz dela parece doce aos seus ouvidos, mas entrou no seu corpo, vira veneno. Então a gente tem que ter cuidado com as pessoas com quem a gente anda, a gente tem que ter cuidado com as pessoas ao nosso redor. É bom pedir para Deus, pede para Deus, Deus me mostra aí, não precisa ser me mostra, né? Senhor, deixa ao meu redor pessoas que sejam de boa índole, né? E se tiver alguma que não seja, e o Senhor puder me usar para o Espírito Santo trabalhar na vida daquela pessoa, então faça isso, por favor. Então dá para você fazer isso, né? Mas nós temos que cuidar muito com aquilo que nós ouvimos, com as pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Vamos lá. E aí a serpente diz: vocês não morrerão se provar do fruto. Então Eva viu o fruto, Eva desejou o fruto, Eva comeu o fruto. Aqui tem muita piada, na verdade, que o pessoal pega e fala: ó, se não fosse a Eva, não sei o que, tal, né? Ô, mulherada, né? As próprias mulheres revoltadas com a Eva.
Aqui é só. Aqui foi, filho. Já era, né? Aí ofereceu a Adão. Ele sabia do que se tratava e mesmo assim escolheu desobedecer. Presta atenção nisso aqui, ó. Escolheu desobedecer. Já parou para pensar quantas vezes você escolheu fazer uma coisa errada? Já parou para pensar nisso? Ah, mas é melhor pedir perdão do que permissão. Ai, com Deus não cabe isso não, filho. Com Deus não cabe não. Com Deus não cabe não. Não adianta você tentar dialogar, bicho. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você que eu tava conversando esses dias atrás. Eu não lembro com quem, se era meu filho ou minha esposa. Eu falei assim, acho que era meu filho. Eu falei pra ele assim, ó, o Jesus é nosso advogado hoje. Mas quando chegar o dia do julgamento, ele vai ser o promotor. Ele vai ser o cara da justiça. Ele vai estar contra você. Não vai adiantar se querer falar, ai Deus, mas esse mas não vai existir, filho, não adianta. Né? Não vai ter como você dialogar, porque toda a nossa vida vai passar diante, assim, de um... Como às vezes o pessoal brinca nas igrejas, né? Vai passar num telão, assim, você vai estar olhando, Jesus vai estar de um lado, o Espírito Santo vai estar do outro, né? Deus vai estar ali e ele vai olhar para você e falar, e aí? Você fez, ó. Daí não tem nem como se dizer, mais. Não vai ter mais, cara. Não vai ter mais. Principalmente porque a consciência do Espírito Santo vai estar ligada no nível máximo do negócio. Então, você não vai nem ter como dizer que não fez. Entendeu? Ou que, como que é? Tem um filme, cara, eu acho fantástico aquele filme, é Cruzada, com o Orlando Bloom. E ele fala, tem uma parte que o rei de Israel, de Jerusalém, fala sobre... Pô, bicho, eu não consigo lembrar agora que a... eu não lembro agora, eu não lembro. Mas é uma conversa interessante entre os personagens, o rei de Jerusalém, o braço direito do rei de Jerusalém e o personagem que o Orlando Bloom faz. É muito bom, é muito bom. Cruzada, recomendo. Filme excelente ali, eu aprendi algumas coisas naquele filme ali. Então tá. Essa questão assim da desobediência. Então você escolheu desobedecer. Você olha uma coisa e você escolhe desobedecer. Tem uma questão de, assim, como é que fala? Pô, lembrei, virtude. Da parte do filme que ele fala, a virtude não era, não podia ser aplicada no momento. Tipo isso daí, sabe? Bom, voltando. Então ele pega e fala, ali na Bíblia, você... os erros que você comete. Eu estava lendo o livro de Enoque e ele pega e fala: aquele que está extremamente próximo de Deus, né? Você sabe, né, que quanto mais você dá um passo para Deus, Deus dá um passo para você. E daí quando ele fala assim, quando você está muito próximo de Deus, você não peca nem conscientemente, nem inconscientemente. Quer dizer, você não vai conseguir nem mesmo pecar de acordo com a proximidade que você está de Deus. Né? Mas este é um assunto, tá? Eu sei que tem aquele pessoal do... poxa, como que eu faço para ficar próximo de Deus? Ou então, para que eu vou ficar próximo de Deus? Vamos chegar nisso aí, calma. Eu vou voltar muito assunto lá de trás ainda dos outros vídeos, né? Mas no futuro. Então, continuando aqui. Vamos lá então. Depois que ele provou o fruto, seus olhos se abriram e a inocência morreu. Sim, Adão e Eva eram inocentes no paraíso. Eles se esconderam entre as árvores, mas não há sombra que o Criador alcance. Não alcance, desculpa, né? O julgamento veio como trovão. A terra seria dura, o trabalho doloroso, a mulher sofreria para gerar a vida e o homem suaria para mantê-la. Aqui tem uma coisa que antes de eu continuar, eu quero falar sobre a transferência de culpa, que é o que no livro Homem ao Máximo, que é um livro muito fantástico, recomendo a todos que leiam, tá lá sobre as transferências de culpa terminam aqui. É um capítulo inteiro dedicado a isso, onde o Edwin Lewis Cole, que é o autor do livro, ele fala sobre Adão transferir o que ele fez para Eva, porque daí na hora que Eva oferece a maçã para ele come a maçã, e aí quando Deus pergunta para ele, o que ele fala? Mas foi a mulher que o Senhor deu para mim que me deu a maçã. Então ele transferiu toda a culpa para Eva. E aí houve a consequência, é óbvio, né? Não, Deus decreta quais são as consequências, tanto para um quanto para outro. Vamos lá, continuando aqui.
A mulher sofreria para gerar a vida e o homem suaria para mantê-la. E assim o portão do Éden se fechou. O primeiro casal foi expulso do paraíso, levando consigo a semente da humanidade e o peso do pecado. O pecado não se originou neles, se originou na serpente. Quer dizer, não foi nem na serpente, né? Foi em Satanás que aí tomou a serpente. Mas ali, infelizmente, foi onde iniciou o pecado na humanidade. Né? Então, dá pra gente culpar os dois? Dá. Dá, infelizmente dá. Eu também já ouvi falar sobre como que diz lá, que quando Deus estava criando o homem, ele viu todo o futuro do homem, ele já sabia o que ia acontecer. Eu não vou mentir pra vocês não, isso me traz algumas dúvidas, sabe? Isso me traz algumas dúvidas, isso me deixa meio pitolado, mas... Bom, né, querendo ou não querendo, né, graças a isso nós estamos aqui, né, graças à criação do Senhor, né, nós estamos aqui. Fora do Éden, Adão conheceu a dor, seus filhos nasceram, Caim, o primogênito, Abel, o justo, mas o mal já havia entrado no coração humano. Caim matou o seu próprio irmão e houve o primeiro assassinato da história que manchou a terra. Adão viu a consequência de sua escolha ecoar através de sua descendência. Isso deve ser triste pra caramba. Para pra pensar o seguinte, eu quero que você... Deixa eu terminar de ler essa parte aqui. Ó. O primeiro assassinato da história manchou a terra. Né? A humanidade continuou, veio o Sete, filho da esperança, a linhagem de redenção nasceu nele. Gerações surgiram, reinos seriam construídos, civilizações se levantariam. Mas Adão continuava ali, testemunha viva do começo. Agora, olha só, uma coisa que eu quero eita, mas eu começar a fazer vídeo, começa a pigarro. Eu não tô fazendo vídeo, não tenho pigarro, não tenho tosse, não tenho coceira, não tenho nada. Eu começo a fazer vídeo de Deus, do Senhor, do Espírito Santo de Jesus, começa a pigarro, começa a tosse, começa a coçar ali, coçar aqui, coçar sei lá. Jesus é eterno, amado do céu. Então assim, preste atenção no seguinte, você pega e fala assim sobre a sua vida. Eu vou terminar o vídeo, eu quero bater 10 minutos só, depois eu continuo. Mas olha só a minha dor, ninguém entende a minha dor. Querido, você tem que prestar atenção que a sua dor é a mesma dor que muitos outros têm passado. Não, mas não é igual. Bom, então, na verdade, se você for olhar as estatísticas, muitas pessoas têm o mesmo tipo de dor referente aos mesmos tipos de situação. E também a forma como as pessoas vêm tratando, também de forma igual. Então não tem como você dizer que você é único com relação à sua dor. Você teve uma perda de pai, teve uma perda de filho, teve uma perda de irmão, teve uma perda de primo, teve uma perda de mãe, teve uma perda de avó. Todos passam por isso. E as mesmas maneiras que as pessoas passam, continua sendo igual. Né? Eu queria ter... perdoe a palavra. Eu queria ter continuar, mas 10 minutos já tá bastante, beleza? Então eu continuo no próximo vídeo. Falou, até mais.